O primeiro aspecto para nós pensarmos, para nós conversarmos, é a mediunidade propriamente dita. Eu digo mediunidade propriamente dita para nós buscarmos uma referência em Kardec, óbvio, mas uma referência de definição ao modelo de Emmanuel. O Espírito Emmanuel fez uma definição belíssima para esse conceito de mediunidade, quando perguntado a ele, lá na questão 382 do livro O Consolador, perguntou-se a Emmanuel qual é a verdadeira definição da palavra mediunidade. E Emmanuel, com a sua forma toda especial, ele disse da seguinte forma: a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Essa definição de Emmanuel, esse primeiro parágrafo, já nos mostra o aspecto do divino amigo, ou seja, de Jesus. Quando Emmanuel nos fala que é aquela luz que foi prometida pelo divino amigo e que seria derramada sobre toda a carne, Emmanuel nos remete ao livro de Joel, lá do Velho Testamento, o capítulo 2 do livro de Joel, em que o profeta Joel diz que naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão. Essa profecia de Joel, ela é trazida de volta também no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos. E Emmanuel faz alusão justamente a esse aspecto, quando ele diz que seria aquela luz derramada sobre toda a terra, sobre toda a carne. E quando ele diz prometida pelo divino amigo, por Jesus, ele também nos faz crer que aquela inspiração do profeta Joel havia vindo do próprio Cristo, de Jesus. Porque Joel faz a profecia utilizando-se da primeira pessoa do singular. Dizia a ele, derramarei, na primeira pessoa do singular. Mostrando-nos então que se tratava de uma fala espiritual. E Emmanuel vem nos dizer, então, nessa questão 382, que essa fala de Joel, do profeta Joel, essa fala trazida por ele, foi inspirada por Jesus, prometida pelo divino amigo. E ele diz mais nessa definição, que essa luz seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra. O que é o Consolador atualmente em curso na Terra? A doutrina espírita, a doutrina consoladora, o Consolador prometido. Então, Emmanuel nos fala que essa mediunidade, essa luz derramada sobre toda a carne, ela teria uma, por assim dizer, ostensividade a partir da doutrina espírita ou na chegada do pensamento espírita, que o Pascoal aqui lembrou muito bem, dia 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, e esse lançamento foi precedido de uma série de fenômenos espirituais. Esse lançamento do Livro dos Espíritos, ele é o resultado de um estudo do professor Rivail, nosso conhecido, querido Allan Kardec, que trabalhou a partir de uma fenomenologia que pululava em todo o planeta. Da América à Europa, fenômenos espirituais pululando, fenômenos espirituais ostensivamente mostrados, conhecidos pelo nosso movimento espírita, por todos os espíritas, das irmãs Fox às mesas girantes lá da Europa. E Emmanuel vai dizer que essa fenomenologia teria mais ostensividade aos tempos do Consolador prometido. Como que nos dizendo que o canal de comunicação entre os dois mundos é a mediunidade.
E ele chama a mediunidade por luz. Ele diz aquela luz. Ele não usa mais a ideia de uma fenomenologia pura e simplesmente. Ele vai dizer, pura e simples, aquela luz. Mostrando-nos então esse farol que é a mediunidade. Esse farol que ilumina dois mundos, que ilumina o caminho de dois mundos. Esses dois mundos que lá no Velho Testamento nós temos uma simbologia de Jacó, a escada de Jacó, aquele sonho de Jacó, em que ele sonhava que do mundo, da terra ao céu, dizia ele no sonho, havia uma escada. E por essa escada desciam anjos, subiam homens, subiam pessoas. A escada de Jacó, que simboliza a ideia da mediunidade, a ideia da comunicabilidade, melhor dizendo, dos espíritos, que é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza espiritual, um fenômeno de todos nós, os espíritos. Os espíritos. A mediunidade não tem crença religiosa, a mediunidade não tem nacionalidade, a mediunidade não tem uma época, ela é da natureza espiritual, da natureza, ou melhor dizendo, da nossa natureza. Somos espíritos, somos espíritos. E a mediunidade é algo tão significativo, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, não uma invenção da doutrina espírita. É uma realidade vivenciada em todos os tempos, mas melhor estudada, melhor trabalhada, melhor entendida pelo pensamento espírita, pela doutrina espírita. Tanto é que Kardec, como bem lembrou aqui nosso amigo Pascoal, escreve o seu segundo livro, o Livro dos Médiuns, que esse ano comemora-se 160, ou comemoram-se 160 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. Ele escreve ali, chamando o Livro dos Médiuns, dando um subtítulo ao Livro dos Médiuns, de Guia dos Médiuns. Guia dos Médiuns. Mostrando-nos, então, que ali estava a obra que descortinava, que abria ou levantava as cortinas, ou a cortina que divisava o mundo espiritual do mundo material. O Livro dos Médiuns seria aquela segunda escada de Jacó, porque permitia-nos e permite-nos entender essa comunicabilidade dos dois mundos, entre os dois mundos. Essa justa ou interposição entre os dois mundos, que vemos lá nas questões 84, 85, 86 do Livro dos Espíritos, em que mostra-nos a existência dos dois mundos e a interdependência desses dois mundos. E a mediunidade é a chave que abre essa porta da comunicabilidade, prometida pelo Divino Amigo, como nos falou Emmanuel nessa definição da questão 382 do Livro dos Espíritos. Uma mediunidade ou aquela luz prometida por Jesus. Prometida na linguagem emanuelina pelo Divino Amigo. O amigo presente, esse amigo que conosco sempre está. Como ele mesmo disse, e Mateus muito bem grafou lá no seu último capítulo do seu Evangelho, estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a ideia, o amigo presente, que nos, então, apresenta uma realidade. Jesus nos mostra a existência de um mundo que poucos à época visualizavam, entendiam. Quando ele dizia, meu reino não é deste mundo, Jesus estava nos mostrando que há um mundo, outro, que precede a esse, que sucede a esse, ou sucederá a esse. Um mundo que ele dizia era necessário que ele fosse primeiro para preparar
o lugar. Esse mundo do qual nós viemos, para o qual nós voltaremos. Mas um mundo que não é apartado, que interage, que está em constante comunicação com este mundo no qual estamos encarnados. A chave mediunidade é justamente esse elemento que vai abrir as portas da comunicabilidade entre os espíritos desencarnados e encarnados. Essa, então, é a luz. Não há como dissociarmos, não há como dissociarmos o exercício da mediunidade com o ensinamento de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Porque a ideia é a mediunidade como luz, e a luz é para brilhar. Esse brilha a vossa luz é para brilhar a luz, não para brilhar o médium, a pessoa, mas a luz. A luz que traz conforto, porque pela mediunidade nós tivemos a comprovação da imortalidade da alma. Aquilo que as religiões espiritualistas, por óbvio, falam, mas não demonstram. E a doutrina espírita pôde trazer esse aspecto da imortalidade que Kardec bem chamou de poder moralizador da doutrina espírita, lá no livro A Gênese, no primeiro capítulo. Ele foi chamar, então, de poder moralizador, a imortalidade. E a doutrina espírita pôde falar da imortalidade e mais, pôde demonstrar a imortalidade. Pôde nos falar como é esse outro mundo que Jesus a ele havia se referido. Meu reino não é desse mundo, disse ele. Então a doutrina espírita, pela mediunidade, nos permitiu isso. Nos trouxe essa possibilidade de compreender, de entender o mundo espiritual. E sendo algo natural, sendo algo da natureza espiritual, existe desde que existimos. Desde que existem espíritos, existe a mediunidade. E sempre houve a preocupação ou a ocupação de mostrar que a mediunidade não é para brincadeiras, não é para leviandade. Desde Moisés nós temos essa preocupação ou essa ocupação. Tanto é que, se nós olharmos a estrutura mosaica em 2 livros, o livro Levítico, o livro Deuteronômio, nós veremos lá no Levítico, no capítulo 20, uma proibição. Veremos no Deuteronômio, no capítulo 18, também uma proibição. Moisés escrevendo: ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. No capítulo 20 do livro Levítico. Se olharmos o capítulo 18 do livro Deuteronômio, nós veremos Moisés colocando, em tese, Moisés escrevendo: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem que se dê aos algoros, à magia, ao feiticismo, à evocação de mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Com base nesses 2 pontos, com base nesses 2 versículos do capítulo 20 do livro Levítico e do capítulo 18 do livro Deuteronômio, versículo 12, e no Levítico, versículo 6, as pessoas disseram que a mediunidade era coisa proibida, que a mediunidade não era coisa de Deus. Mas a pergunta é: o que Moisés proibiu? Como proibir aquilo que é natural? É como se quiséssemos proibir a lei da gravidade. Disséssemos, a partir de hoje, ninguém mais, ou a lei da gravidade não atuará em ninguém mais. Mas se as pessoas pularem, elas vão cair, porque a lei da gravidade continuará existindo. Não há como proibir aquilo que é natural. Então, o que Moisés proibiu?
E aí nós precisamos de um outro livro de Moisés, lá do Pentateuco mosaico, o livro Números. O livro Números, no capítulo 11. Lá no versículo 29 do capítulo 11 do livro Números. Quando então Moisés, ou nos é mostrada uma situação. A um grupo de 70 anciãos era permitido o exercício dos dons proibidos, da mediunidade, da profecia. Havia 70 anciãos aos quais era permitido o exercício desses dons. Eles se reuniam e no versículo 29 desse capítulo 11 do livro Números, conta-nos que terminada a reunião dos 70, saindo eles da tenda, chega uma pessoa para Moisés e diz a ele: Senhor, eis que 2 dos que não fazem parte dos 70 estão exercendo os dons proibidos. São eles Eudade e Medade. São até nominados. E Josué diz assim: vamos proibi-los. E Moisés vira-se para Josué e diz a ele: deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como os 2? Vejam a fala de Moisés. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como os 2? Eudade e Medade, que não faziam parte dos 70 e estavam exercendo os dons proibidos. Então houve proibição dos dons? Não. Mas então o que foi proibido? Não o dom, mas proibida a leviandade com a qual as pessoas tratavam esses dons. O que Moisés nos apresenta não é uma proibição, mas uma regra, um regramento, que nós chamamos seriedade. A mediunidade deve ser tratada com seriedade. Deve ser exercida com seriedade. Tanto é que aqueles 2, Eudade e Medade, versículo 29, capítulo 11 do livro Números, Moisés foi dizer: quem nos dera se todos em Israel profetizassem, exercessem os dons, como esses 2. Mas não para por aí. Nós temos um momento ímpar na história de Jesus, na história da presença de Jesus fisicamente entre nós, muito bem narrada no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Quando temos ali Jesus com os apóstolos Pedro, João e Tiago, no Monte Tabor. E ali, diante deles, Jesus se transfigura. Jesus se transfigura e aparece, com ele transfigurado, aparecem 2 seres espirituais, Elias e Moisés. Elias e Moisés. Elias simbolizando os profetas, Moisés simbolizando a lei. Porque Jesus havia dito que dos mandamentos, dos 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependeriam a lei e os profetas. E ali no simbolismo da transfiguração aparece a lei, Moisés. Aparece o maior dos profetas, Elias. Conversando com Jesus. Moisés, que nos mostra muito bem lá no livro Êxodo o seu desencarne, a sua morte, entre aspas. E Elias, aquele que subiu aos céus simbolicamente numa carruagem de fogo, ou seja, também já havia ido para o mundo espiritual. E eles aparecem. Como que Jesus retomando o contato com o plano espiritual. Como que Jesus dizendo que na lei e nos profetas a comunicabilidade com os espíritos não era proibida. A comunicabilidade com os espíritos
era uma natural condição da existência aqui na Terra, porque não nos apartaríamos do mundo espiritual. Não nos apartaríamos da realidade espiritual. E Jesus ali, então, numa aparição, por assim dizer, quase que senão tangível, de maneira tal que os apóstolos prostraram-se e disseram para Jesus: que bom que nós estamos aqui, Senhor, pois podemos armar agora 3 tendas, para ti, para Elias e para Moisés. Tamanha a tangibilidade daquela manifestação espiritual. Depois, se olharmos mais ainda, veremos que no livro Atos dos Apóstolos, depois que Jesus já havia retornado ao mundo espiritual, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 11 ao versículo 16, nós temos uma passagem que diz que em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de maneira tal que até as suas roupas, quando eram levadas aos doentes, eles se viam curados. E diz o texto: e sabendo disso, eis que 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar um espírito, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos: saia desse homem. Vejamos ali essa comunicação com o mundo espiritual de 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos: saia desse homem. E diz o texto que o espírito maligno, virando-se para os 2, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós, quem sois? Vejam, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos bem quem é, e vós, quem sois? E avançando-se sobre eles, maltrataram-nos, e eles ficaram nus e fugiram. Vejamos ali claramente demonstrado o aspecto de que a faculdade mediúnica, pura e simplesmente, não confere autoridade. Que a faculdade mediúnica, por si mesma, é desprovida de moral. Mas a moral, ou o moral, do médium é significativo para o bom exercício da mediunidade. Então, nessa passagem do capítulo 19, versículo 11 à frente, do livro Atos dos Apóstolos, nós temos uma segunda palavra, um segundo regramento: respeito. Respeito. Em Moisés nós temos a seriedade, a palavra que regra no Ato dos Apóstolos, nesse capítulo 19, nós temos a palavra respeito. Respeitabilidade. E depois, olhamos a carta do apóstolo Paulo, a carta primeira aos Coríntios, um tratado de mediunidade no capítulo 12. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos o apóstolo dizendo: os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Está lá no versículo 7 do capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil, e não fútil, útil. Mostrando-nos, então, um terceiro regramento: utilidade. Utilidade para a mediunidade. Não é um dom fortuito, não é um dom para uma brincadeira, é um dom que é uma comporta que se abre
para que os dois mundos se comuniquem. Então, nós temos ali, em Moisés, a seriedade. No Atos dos Apóstolos, o respeito. Nessa carta paulina, a utilidade. E ele diz também, no mesmo capítulo 12, que vários são os dons, mas um só é o Senhor. E nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo descreve os dons. Dons da profecia, dons de falar em línguas, dons de entender as línguas, dom de ver os espíritos, dom de discernir os espíritos. Vejamos como o apóstolo Paulo descreve as faculdades mediúnicas, os dons, os carismas espirituais, em algumas traduções. Diversos carismas, diversos dons. Depois, nós temos em Kardec um quarto regramento. Nós temos em Kardec, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Kardec escreveu: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser tratada santamente, religiosamente. O que Kardec está dizendo? Kardec está fazendo uma paráfrase de um ditado latino. Há um ditado latino, um provérbio, um brocado latino, que diz sancta sunt tractunda santis, que significa coisas santas devem ser tratadas com santidade. E desse brocado latino, Kardec então faz uma paráfrase e vai dizer: a mediunidade é a primeira frase do item 10 do capítulo 26 do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz então: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente e religiosamente. Em outras palavras, a mediunidade é uma coisa transcendente, é uma coisa séria, transcendente, que deve ser exercida com seriedade. E quando ele diz religiosamente, é no aspecto de constantemente, cotidianamente. Esse aspecto da mediunidade, do quarto regramento, que nós podemos chamar então de transcendência. Seriedade em Moisés, respeito lá no Atos dos Apóstolos, utilidade lá no apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, e transcendentalidade na fala de Kardec, do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Exercendo a mediunidade com essas quatro, ou com esses quatro regramentos, nós estaremos, na linguagem de Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, nós estaremos exercendo a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus. O que é a mediunidade com Jesus? É a seriedade, é a respeitabilidade, é a utilidade, é a transcendentalidade. E o Evangelho de Jesus nos traz os ensinos para justamente readequarmos-nos aqui na vida, para conduzirmos-nos nessa existência, na transcendência do mundo espiritual, conduzirmos-nos dentro da amorosidade, dentro da respeitabilidade, da fraternidade. Por isso, Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, vai nos propor um estudo, ou vai nos apresentar um estudo: influência moral dos médiuns. Influência moral dos médiuns. Dizendo-nos que a mediunidade independe do moral. Ela não é moral ou imoral. A mediunidade é amoral, ou seja, desprovida de moral. Como a visão. O ato de enxergar não é moral ou imoral. Mas como nós enxergamos, como exercemos o olhar, depende da moralidade. Então, Kardec nos fala nesse capítulo 20, que a mediunidade por si mesma é desprovida de moral, mas o seu exercício não.
O exercício depende do moral do médium. E qual regra melhor nós temos de um exercício reflexivo moral, senão as regras dos ensinamentos de Jesus? O médium como pessoa. Voltamos à definição da questão 382 do livro Consolador. Porque essa resposta do Espírito Emmanuel, na questão 382 do livro Consolador, ela é dividida em 2 parágrafos. O primeiro é esse que dissemos há pouco, da luz, que seria derramada sobre toda a carne. Mas o segundo parágrafo, ou no segundo parágrafo, Emmanuel nos fala: se a mediunidade tem suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Emmanuel nos traz, então, que a mediunidade tem um caráter redentor, de remissão, oportunidade de, exercendo-a com seriedade, respeitabilidade, utilidade e transcendentalidade, resgatar nossos passados. E Emmanuel reforça isso. Emmanuel reforça isso no capítulo 11 do livro Emmanuel. Lá no livro Emmanuel, que a minha edição é uma capa verde, hoje ele é uma capa vermelha, as edições novas. Mas lá no livro, cujo título é Emmanuel, no capítulo 11, o Espírito Emmanuel nos dá uma belíssima definição para o médium. Para o médium. Definição essa atrelada, bem ligada a esse aspecto de redenção que Emmanuel coloca no segundo parágrafo da sua resposta à questão 382 do livro Consolador. Lá nesse capítulo 11 do livro Emmanuel, o título do capítulo é uma pergunta: quem são os médiuns na sua generalidade? É o título do capítulo. Quem são os médiuns na sua generalidade? E Emmanuel responde. E uma resposta um pouco longa, mas ele diz assim: os médiuns na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Nós percebemos aí, então, o porquê do aspecto redentor da mediunidade, o porquê do aspecto de remissão que a mediunidade nos tem. Mas ele não diz os médiuns na sua totalidade, ele diz na sua generalidade, porque há médiuns missionários, sem dúvida. Sim, há vários médiuns que são missionários, mas na generalidade, a mediunidade é uma oportunidade de reparação. E como fazer um aspecto redentor? Como redimir um passado obscuro e delituoso na forma emanuelina? Senão seguindo os ensinamentos do Cristo. Senão os ensinamentos de Jesus. Kardec, justamente para dar esse sentido de proximidade com Jesus, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 26. O capítulo 26 voltado para a mediunidade, como a nos dizer que a mediunidade é do Evangelho, que a mediunidade é um assunto do campo moral. Não é só do campo técnico, é também do campo moral. Que a mediunidade, como já dito, nesse item 10 do capítulo 26, é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente. Mas Kardec chama a atenção, dando ao capítulo 26 um título: Dai de graça o que de graça recebeste. Ou recebestes, melhor dizendo.
Dai de graça o que de graça recebestes. E ali ele vai fazer um estudo da mediunidade. E eu peço licença para fazer algumas leituras desse capítulo 26 do Livro dos Médiuns, nesse tópico, dai de graça o que de graça recebestes, ou gratuitamente recebestes. E ele nos fala, logo no item 7, os médiuns atuais, e olha como ele faz aqui uma pequena digressão. Os médiuns atuais, ele diz, pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Veja Emmanuel dizendo, os médiuns atuais, pois que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Um dom gratuito. O de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, os médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Vejam como Kardec inicia o tópico chamado mediunidade gratuita, dizendo que os médiuns receberam esse dom gratuito para serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem. Coisa de Deus, coisa da natureza. E diz ele, tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Não é privilégio. Se encontra por toda parte. Vejam como Emmanuel vai nos mostrar. Desculpe, como Kardec, me perdoe, como Kardec vai nos mostrar. Dizendo-nos, tal qual os apóstolos tinham uma missão no sentido de instruir, de soerguer, de trazer a palavra dos espíritos, os médiuns têm esse dever de não se vangloriarem, mas de servir. Depois, no item 9, do mesmo capítulo 26, Kardec diz assim, a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque seria um obstáculo para o próprio crescimento. O que ele quer dizer? Que o médium não pode viver, não deve viver da sua mediunidade, mas com sua mediunidade, para a sua mediunidade, mas não da sua mediunidade. Que o médium não pode fazer da sua mediunidade uma escada para a sua vaidade. Não pode fazer da mediunidade uma escada para ser prepotente. Porque senão, como disse Jesus, a luz que trazemos seria trevas. Como ele nos mostra lá no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois se forem trevas, quão grandes serão essas trevas. E a mediunidade é essa luz para ser brilhada. Como disse o Cristo, brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. As vossas boas obras, e não a pessoa que as faz. E glorifiquem a Deus que está nos céus. Então vejam Kardec dizendo. Eu estou salpicando aqui leitura, as leituras.
E ele segue, nesse mesmo item 9, ele segue, aqui do Livro dos Médiuns. A mediunidade, porém, não é uma arte e nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela é um dom natural, não é uma arte para ser vendida. Não no sentido monetário da palavra, mas quantos vendem a mediunidade para ter prestígio? Vendem em troca de prestígios. Não são médiuns com Jesus. Vendem para aparecerem. Vendem para ocupar os primeiros lugares, como dizia o Cristo. E ele segue dizendo: daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em um dado momento, em um dado instante. Palavras de Kardec. Kardec dizendo que nenhum médium pode garantir que pode ter um fenômeno mediúnico a hora que ele quiser. Na linguagem de Chico, naquela linguagem mineira de Chico, o telefone toca, é de lá para cá, dizia o Chico. O telefone toca, é de lá para cá. E quantos querem garantir? Quantos querem e dizem: pode me procurar que eu trarei uma mensagem? E Kardec dizendo aqui no item 9, não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espiritual em um dado instante. Percebamos que, então, é preciso nos disciplinar, é preciso que haja uma disciplina. Disciplina não no sentido de dureza, disciplina no sentido de respeito, de método. E que disciplina melhor nós teremos, senão aquela ou aquelas orientações trazidas por Jesus, falando aos discípulos. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ide, pregai o Evangelho, limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os espíritos. Vejam. Como receberam, mostrado lá no Atos dos Apóstolos, também no capítulo 3, do aspecto do Pentecostes, daquele momento em que há um amparo da espiritualidade para que eles tenham de maneira mais ostensiva o exercício das faculdades mediúnicas. Aquela verdadeira reunião mediúnica que foi o fenômeno do Pentecostes, em que começaram a falar em línguas estranhas, o dom das línguas, que nós chamamos de xenoglossia, falar línguas desconhecidas pelo médium. O médium fala línguas antigas, extintas, línguas que ele nunca viu, nem conhecia, nem ouviu. Os fenômenos da precognição, da vidência, da inspiração, da audiência. Quantas mediunidades oníricas nós vemos ali nos apóstolos. Mediunidade onírica, ou seja, em sono, em sonhos. Jesus aparecendo em sonhos. José, o pai de Jesus, tendo sonhos orientativos, dizendo a ele: fuja com a família para o Egito. Depois dizendo a ele: volte para Israel. Depois dizendo a ele: vá para Nazaré. Tudo em sonho. Jesus se apresentando para Ananias em sonho, em sono e sonho. Ali, verdadeiros momentos de exercícios sérios da mediunidade. A mediunidade com Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, é para esse aspecto, para que possamos exercer os dons do Espírito com a seriedade, com a respeitabilidade, dando utilidade e entendendo a transcendentalidade.
Então é importante nós percebermos esse sentido compassivo que a mediunidade tem, que foi nos apresentado por Jesus, a compaixão. Espera-se do médium que ele compreenda, que ele desenvolva empatia, como Jesus sempre pediu, para nos colocarmos no lugar do outro, para exercermos a compaixão quando ele nos apresenta a parábola do bom samaritano, cujo o sentimento que fez com que aquele personagem da parábola se dirigisse ao caído, a íntima compaixão. Essa forma que Jesus tinha de mostrar, de explicar o mundo espiritual, a maneira séria, respeitosa, mas séria, que Jesus atuava com os espíritos, cuja presença dele já era suficiente para, na linguagem do Evangelho, atormentar, como vemos lá o endemoniado gadareno, em Mateus, em Marcos, muito bem narrado, em que Jesus ali se apresenta e dialoga com os espíritos. Jesus, que era o Senhor, e é o Senhor, respeitando aqueles espíritos, num diálogo, sem digamos que, diminuir esses espíritos. Jesus ali cuidando daquela mulher, da qual, vou usar o termo do Evangelho, expulsou 7 demônios, 7 espíritos, dependendo das traduções. Atribuem essa figura a Maria de Magdala, conforme nos fala o evangelista Lucas, aliás, também o evangelista João. Jesus ali sempre cuidando das pessoas, valendo-se do contato com o mundo espiritual, na transcendência ou na relação direta com os espíritos. É preciso, então, que entendamos os caracteres da mediunidade, e um dos caracteres da mediunidade é o caráter moral. O caráter intelectual, teórico, que é o aprendizado, o estudo da mediunidade, o caráter técnico, que é o treinamento do exercício, mas o caráter moral, que são as reflexões sobre as condutas, o proceder e como exercer a própria mediunidade, com utilidade, com respeitabilidade, com seriedade. Essa é a mediunidade com Jesus. E eu peço licença para mais uma leitura rápida do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, em que, logo no primeiro capítulo, ele vai nos falar da mediunidade com Jesus. Da mediunidade com Jesus. Não lerei o capítulo todo, apenas 3 parágrafos. Ele diz assim: se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Aqui Peralva nos fala que essa mediunidade com Jesus tem um aspecto socorrista. É preciso que abramos o coração. Vejam ele dizendo: sublimar as nossas faculdades mediúnicas, se desejamos assim fazer, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. A era da matéria, diz ele, exige-nos conquistas exteriores, ganhos fáceis, futilidades, considerações e honrarias. É o imediatismo convocando-nos à preguiça e à estagnação, ao abismo e ao sofrimento. A era do espírito, diz ele, pede-nos a conquista de nós mesmos, luta incessante,
trabalho e responsabilidades. É o futuro, acenando-nos com as suas mãos de luz para a realização de nossos alevantados destinos com Jesus. O médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para os céus. Estará, sem dúvida, dessa forma, exercendo a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus. Essa é a ideia, então, da importância dos ensinamentos de Jesus para o exercício da mediunidade. Jesus nos ensinou a sermos fraternos, amorosos, a sermos irmãos, a amar, a não julgar, como disse ele, não julgueis para que não sejais julgados, a não fazer juízo de valores, nos ensinou a não ficar procurando o argueiro, o cisco no vizinho, no olho do vizinho, do próximo, enquanto tem uma trave fechando o nosso. Nos ensinou que devemos construir a nossa edificação de vida sobre a rocha, para que não caia com os ventos e as tempestades. Ensinou-nos Jesus a não fazermos divisão entre as pessoas, a não criarmos grupos exclusivistas. Ensinou-nos Jesus a olhar a todos como irmãos da jornada, irmãos do caminho. Ensinou-nos Jesus a não buscar evidência nos primeiros lugares. Ensinou-nos Jesus a trabalhar, a servir. Como ele disse diversas vezes, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, que olhemos a mediunidade como uma oportunidade de serviço, como uma oportunidade de servir, de ser útil, de trazer para o mundo material as luzes do mundo espiritual. E, para tanto, sermos canais mais límpidos possíveis para que essa realidade transite, para que esses ensinos transitem e não sofram ruídos pelos nossos quereres individuais, pelo nosso egoísmo. Porque Jesus nos ensinou a sermos altruístas. Então, sigamos ao Cristo. Exerçamos, de fato, o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Tenhamos Jesus como modelo e guia para as nossas vidas, como modelo e guia para os nossos trabalhos, para modelo e guia do exercício, ou para o exercício da mediunidade. Mais uma vez, agradeço a você, pastor